Mr. President, thank you so much. Pleasure to meet you. I would speak my Portuguese with you, but I want you to practice your English, so I'll keep the questions in English for you. So I'm with the New York Times, and I'm writing an article about Angola's relationships around the world, particularly with the United States, with the visit of President Biden coming up. So my first question is, when you were inaugurated in 2017, you mentioned the United States among the many important partners. You visited the United States several times. Clearly, you are making an effort to reach out and draw closer to the United States. And so my first question is, why? Bom, por quê? Porque os Estados Unidos da América são a primeira potência mundial. E, obviamente, que todos os países procuram ter um bom relacionamento com os Estados Unidos da América. E Angola não é uma exceção. Esse esforço da parte de Angola sempre existiu, mesmo no tempo da Guerra Fria. Houve essa tentativa de aproximação. Basta dizer que o final da guerra contra o regime do apartheid foi assinado em Nova Iorque. Portanto, os famosos acordos de Nova Iorque é que puseram fim ao conflito que Angola tinha com o regime do apartheid. Portanto, daí a importância da América, entre outras razões, para com Angola. On that point about the war and the U.S. involvement, obviously we know that the United States during the Civil War was supporting UNITA. The United States was not on the liberation side when you all were fighting for liberation. So how has it been difficult for you at all to draw closer to the United States, given how the United States was not on Angola's side, not on MPLA's side, when you all needed it the most during the liberation struggle and during the Civil War? Nas relações entre os Estados, temos que ser sempre positivos e pensar para frente. E o ser positivo é fazer o que fez o Japão, é fazer o que fez o Vietnã, que estiveram em conflito com os Estados Unidos da América, em concreto, em determinada fase da história dos respectivos países, e que hoje são grandes parceiros dos Estados Unidos da América e, com isso, os seus países desenvolveram-se o suficiente. Portanto, para citar apenas esses dois casos, e eu diria que a Angola, portanto, poderia ser mais um desses casos. Nós enveredamos pela economia de mercado e não há países de economia de mercado que não tenham relações com os Estados Unidos da América. Nós pretendemos atrair investimento americano em Angola para o desenvolvimento da nossa economia, pretendemos abrir as portas do mercado americano para os investidores angolanos. Portanto, por todas essas razões, nós tínhamos necessariamente que dar este passo. Pode ter pecado apenas por ser, digamos, tardio, mas, como se costuma dizer, antes tarde do que nunca. How is, for you personally, for President Lourenço, tell me about do you have a personal affinity or liking for the United States? And I remember back during the Clinton administration, there was the thing, it's called the Bilateral Consultative Commission, and I think you were MPLA Secretary General at the time, and you were involved in that. And then as defense minister, you had gone and met with Mattis, and you've made several trips to the U.S. You visited the African American Museum. Just talk about the United States for you on a personal level. Do you have a personal affinity or liking for the U.S.? Bom, nas posições que eu ocupei num passado recente, como secretário-geral do partido, como ministro da Defesa, portanto, eu tive a oportunidade de começar a fazer esses contactos com os Estados Unidos da América
sobretudo na área da defesa. Eu fui o primeiro ministro da Defesa angolano que foi recebido no Pentágono. Portanto, eu não diria que seja uma afinidade pessoal, porque eu não estava a defender nenhum interesse pessoal, mas estava a defender os interesses do meu país. Portanto, foi nesta condição que eu fiz essa aproximação e filo consciente de que havia necessidade de ser feito alguém tinha que dar um passo em frente e esperar pela reação da outra parte, se éramos bem recebidos ou não. E no caso, devo dizer que na visita que fiz ao Pentágono fui muito bem recebido, portanto isso encorajou-me, hoje já noutra condição do chefe de Estado, a prosseguir com esta relação. I want to talk about the Lobito Corridor a little bit. You have called it, in one of your speeches, you've called it, quote, a landmark whose strategic importance transcends our borders. Why do you believe that about the Lobito Corridor? Bom, o corredor do Lobito é de uma importância estratégica, não apenas para o nosso país, para Angola, não apenas para o nosso continente, mas para o mundo, uma vez que ele dá a possibilidade de poder ligar dois oceanos, tanto o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, encurtando a ligação entre a Ásia e a América, num sentido e no outro, passando, obviamente, pelo continente africano, pelo porto do Lobito, nesta costa ocidental de África, e pelo porto de Dar es Salaam, na costa oriental da África. Portanto, se nós conseguirmos ligar os dois corredores, com certeza que o comércio mundial ganhará com isso, portanto, o tráfego marítimo será feito com mais facilidade, com maior segurança, em menos tempo e a custos mais competitivos. E esta importância é ainda maior nos dias de hoje, quando assistimos a uma grande insegurança ali no Mar Vermelho, portanto, que é outra importante rota marítima para o comércio internacional, mas que, como sabemos, há um bom tempo que se encontra numa situação de insegurança considerável. Portanto, mesmo que se venha resolver a situação de segurança do Mar Vermelho, o corredor do Lobito continuará, portanto, sempre em vantagem. There are critics who say that the Lobito Corridor just repeats the old patterns of colonial extraction. As you know, when many world powers have come to Africa, taken the minerals and just taken them out. Is that a concern for you? Bom, não é nenhuma preocupação, porque os nossos países, mesmo sendo já países independentes, não têm ainda a capacidade de transformar todos os recursos minerais que detêm e que extraem. Portanto, seria utópico dizer-se que a extração de minerais em bruto, de um dia para o outro, vai parar. Que os países africanos vão prescindir de vender os seus minerais em bruto. Portanto, o ideal seria termos capacidade de transformá-los aqui, maioritariamente, para adicionar valor, dar mais emprego à nossa juventude, mas isso não prescinde em absoluto a necessidade que ainda temos de exportar uma boa parte dos nossos minérios em bruto. Portanto, isso não nos assusta. Os minérios hoje são exportados no nosso próprio interesse, no interesse dos próprios Estados africanos, desculpem. É uma situação que é bem diferente da do tempo colonial, porque os colonos não tinham o nosso consentimento para tirarem daqui as nossas riquezas. So beyond
minerals. Can you explain to me how you see the Lobito Corridor benefiting Angola? Bom, o corredor do Lobito vai beneficiar Angola porque, em princípio, vai impulsionar o desenvolvimento econômico de Angola no geral, mas particularmente daquelas províncias por onde o caminho de ferro de Benguela passa. Portanto, ele não vai servir apenas como um trânsito dos minerais que vêm de outros países e mesmo do nosso país. Portanto, ali o leste de Angola também extrai minerais exportáveis, mas nós vamos exportar produtos agrícolas, portanto, isso vai fazer desenvolver a agricultura, vai fazer desenvolver a indústria, portanto, procuraremos localizar um conjunto de indústrias ao longo do caminho de ferro de Benguela, portanto, ao longo do corredor do Lobito, assim como, portanto, vamos ganhar em termos de tarifas das mercadorias que passarem pelo nosso território com outros destinos, particularmente em direção aos países encravados da parte central da África. O Acordo de Livre Comércio Continental, portanto, necessita de infraestruturas, sobretudo infraestruturas rodoviárias, portuárias, ferroviárias. Portanto, o corredor de Lobito, no fundo, vem dar, de alguma forma, resposta a esta necessidade que o nosso continente tem da mais fácil circulação de bens entre os nossos países. So in a couple of weeks, you have a very big visitor coming to Angola. What do you hope to get out of President Biden's visit to this country? Bom, o que nós esperamos da próxima visita do presidente Joe Biden a Angola é, em primeiro lugar, digamos, o estreitamento maior das relações de amizade e de cooperação já existentes entre os nossos dois países, entre Angola e os Estados Unidos da América. Quando um chefe de Estado americano visita um país, transmite um sinal de confiança ao empresariado americano, dizendo, olha, eu acabo de abrir a porta, portanto, atrás de mim venham com o vosso interesse em investir nos ramos da economia que sejam do vosso interesse. Portanto, no fundo, o presidente Joe Biden vem abrir o caminho do investimento privado americano a Angola. Até aqui, o que nós temos vindo a verificar ao longo de décadas é que o investimento americano em Angola está mais virado para o setor de óleo e gás, portanto, para o setor petrolífero, e esperamos que com esta visita, portanto, haja uma maior diversificação do investimento privado americano em Angola. Obviously, Mr. Biden will not be president of the United States next year, and obviously his party, the Democrats, will no longer be in power. Given that, does this dampen your mood about Mr. Biden's visit, or does it feel like it's less significant now than it was before? Não, nós não pensamos assim, na medida em que até o dia 20 de janeiro do próximo ano, o presidente americano é o presidente Joe Biden. Ele é que é o presidente da República, ele é que é o chefe de Estado, ele é quem representa os interesses da América, portanto fala pela América, para além de que nas relações entre Estados, portanto, pode haver mudanças das pedras no tabuleiro de xadrez, portanto, mudanças de pessoas, mas quando as relações são entre Estados, portanto, elas têm, em princípio, a garantia de continuidade. Portanto, nós não estamos preocupados com o facto de o presidente Joe Biden estar em fim de missão. Have you ever met or spoken to Donald Trump?
Não, não tive ainda esta oportunidade, esta possibilidade. Mas com certeza que há de acontecer. Based on what you have seen from his previous administration and what you've maybe heard things he said when he was campaigning, what is your opinion of Donald Trump? Bom, a minha opinião é que ele mereceu a confiança dos eleitores americanos e, portanto, vai ser o próximo presidente americano a partir do dia 20 de janeiro e é a pessoa com quem, não apenas Angola, mas o resto do mundo, ou todo o mundo, vai ter que trabalhar se quiser manter relações com os Estados Unidos da América. Portanto, nossa opinião é essa. One of the very well publicized things that Donald Trump said during his last presidency is he called African countries, he used the word shithole countries. How do you feel about that characterization by Donald Trump? Bom, eu não quero entrar neste tipo de considerações, portanto, vamos dar-lhe o benefício da dúvida. Vamos ver como é que o presidente Trump vai tratar os nossos países, os países africanos, quando ele assumir a presidência. Enquanto isso, não consideramos que não é aconselhável fazer qualquer tipo de especulação, porque não passaria disso. Ele ainda não está em funções, nem sempre o que se diz é o que se faz, né? Nós vamos julgar preferencialmente pela prática, pelo que ele vier a fazer, e não pelo que terá dito num ambiente de campanha. Todos nós somos políticos e sabemos que num ambiente de campanha pode-se dizer muita coisa e que depois, já em funções, acabamos por assumir uma posição diferente. You have worked very hard to build this strong relationship or a stronger relationship with the United States. Now that there will be a change of administrations to Donald Trump, how do you think that will impact the relationship that you have been able to build so far with the U.S.? And specifically, how will it impact the Lobito Corridor efforts? Bom, com relação a esta questão, eu já disse que, em princípio, não nos preocupamos muito com a mudança na administração americana. Portanto, isso acontece nas democracias, de X em X tempo, há eleições, e tanto pode ganhar um como pode ganhar outro. O que os Estados devem estar permanentemente preparados é respeitar a vontade dos povos, a vontade dos eleitores e, por essa razão, trabalharem com aqueles que merecerem a confiança dos eleitores do seu país. Portanto, haverá em janeiro essa mudança da administração nos Estados Unidos da América, como tem havido noutros países. Portanto, não é caso único. Não vamos considerar isso um drama. Às vezes fica-se com a ideia de que bom, e agora houve mudança, mas o normal é mesmo que haja mudança. Houve mudança, aconteceu, portanto temos que estar preparados para trabalhar com as mudanças que ocorrem neste ou naquele país. Do you think the relationship is in a place now where it will, you've set it in motion for it to just continue to grow as it has been? You think it could continue to grow as it has been already? Pelo menos no que diz respeito a Angola, nós vamos trabalhar no sentido de não só manter, como, de preferência, melhorar ainda mais o nível das relações de amizade e cooperação que temos entre Angola e os Estados Unidos da América. Portanto, tudo depende dos homens. Do nosso lado vamos fazer esse esforço e pensamos que, em princípio, seremos correspondidos também pela parte americana. I want to ask you one more thing about President-elect Trump. When you became president here, you campaigned very strongly on anti-corruption, upholding democracy. So those are obviously very important to you, democracy, anti-corruption. Now, many of the things that President Trump has proposed for the United States would be considered anti-democratic to some and veering toward an autocratic system.
given, so again, the great strides that you have made in strengthening democracy here, would you be able to support a Trump administration if he does implement some of those anti-democratic measures, some of which included things like using the Justice Department to get revenge on his enemies, using the military to get revenge on people who don't like him, things that would clearly be considered anti-democratic. So my question is, would you be able to support his presidency or support him as a president if he does implement those sorts of things? Bom, nós não nos metemos na política dos outros países, portanto, nós vamos defender a democracia no nosso país, em Angola, todas as medidas que viemos tomando continuaremos a tomá-las no sentido de fortalecer a democracia, independentemente de outros países fazerem-no ou não. Portanto, quem tem que julgar ou deixar de julgar as políticas que os americanos terão de janeiro em diante são o povo americano, os eleitores americanos e não nós, enquanto entidades estrangeiras. The Americans are not shy about judging other countries, though, when they do things that might be considered anti-democratic. But you don't believe that as Angola you all would take that sort of path of being critical of a country if they do things that you feel are against democracy? Sim, mas nós não temos que fazer necessariamente o que os outros fazem. A América talvez se julgue nesse direito, por ser a potência internacional que é, não é o caso da Angola. E Angola, portanto, segue regras e princípios das relações internacionais entre Estados, portanto, nós não julgamos os outros pelo que eles fazem. And one more thing on President Biden. Obviously, your job as president is whoever the other world leader is, you're working with that person. You're trying to build a relationship for Angola's benefit. But I'm just curious, on a personal level, what type of relationship do you think you've built with President Biden? And what would you say about him as a person in terms of the times you've gotten to meet with him and gotten to know him personally? What sort of bond have you developed with him just as a person? Bom, eu não gosto muito de subjetivar as questões, mas, no geral, eu direi que no curto espaço de tempo que eu tive de me relacionar com o presidente Biden, portanto, a relação foi muito boa. Portanto, ele teve a amabilidade de me convidar a visitar os Estados Unidos da América, portanto, fui recebido muito bem na Casa Branca. Logo a seguir, portanto, anunciou a sua intenção de vir a Angola e nós também vamos recebê-lo muito bem dentro dos próximos dias. Portanto, a relação é boa e continuará a ser boa, mesmo quando algum dia ele deixar de ser presidente americano. Portanto, durante este período, nós sentimos uma grande abertura da parte da administração americana, que se mostrou, portanto, com factos e não apenas com palavras, disponível a cooperar com Angola em praticamente todos os domínios, no domínio econômico, financeiro, no ramo da defesa, das infraestruturas, deu passos concretos, portanto, autorizou uma linha de financiamento num valor avultado para ajudar Angola a fazer a transição energética. Portanto, estou-me a referir a um projeto grande de energia solar, sobretudo para o sul de Angola. Portanto, tudo isso deve ser reconhecido por Angola e nós reconhecemos que com o presidente Biden as nossas relações deram um salto bastante grande. I want to ask you about China a little bit. China has obviously done a lot to help develop Angola. There's no doubt about that. One of the challenges is obviously Angola has taken on a lot of debt to do that. Are you all approaching the way you do business with China now? Are you approaching it differently than you did in the past? Deixa-me dizer que
O investimento chinês, o investimento privado direto chinês em Angola não é grande, é pequeno. Contrariamente à ideia que às vezes se tem da presença chinesa em Angola. Sabe que o nosso país deve ser dos poucos no mundo que teve perto de 3 décadas de conflito armado. E, como é óbvio, um período tão grande de conflito armado deixou o nosso país praticamente em escombros. E necessitávamos de recursos enormes que não tínhamos para reconstruir o nosso país. E a China, nessa altura, que precisávamos de reconstruir Angola, reconstruir o país, reconstruir sobretudo as suas infraestruturas, porque toda a economia é baseada na existência ou não de infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, elétricas. A China prontificou-se a abrir uma linha de financiamento da ordem de bilhões para que Angola pudesse então começar pelo menos com a reconstrução nacional. Portanto, como resultado disso, tanto um crédito não é oferta, quem tomou o crédito tem a obrigação de reembolsar esses valores que recebeu. Portanto, o momento bom, podemos assim dizer, que era o de receber os recursos, praticamente passou. Agora estamos naquele momento em que a parte angolana tem que honrar com o seu compromisso de pagar a dívida. Bom, nós temos noção de que o facto de esta dívida estar relacionada com um colateral de petróleo é desvantajoso para o nosso país, mas também temos noção de que nós, na altura em que se negociou a linha de financiamento, nós aceitamos essa condição, naquela altura. E por termos aceito, temos que, na mesma, honrar o nosso compromisso, temos que pagar a dívida, coisa que estamos a fazer todos os anos. É evidente que se me perguntar que caso queira negociar novos empréstimos, falo-ia nos mesmos moldes do passado, com colateral petróleo, eu digo que não. E digo que não, e dou-lhe exemplos. Nós tínhamos também uma linha de financiamento com o Brasil, com colateral petróleo, liquidamos essa dívida, já não temos essa dívida, estamos a procurar renegociar com o BNDES, mas em condições diferentes das anteriores. Ou seja, se o Brasil estiver aberto a abrir a linha sem a colateral petróleo, Angola está interessada. E para concluir, dizendo que nós estabelecemos um acordo com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Mundial de empréstimos para a economia angolana, evidentemente que em condições diferentes, bem melhores, sem colateral petróleo, e estamos também a honrar este compromisso que assumimos, quer com o Fundo Monetário Internacional, quer com o Banco Mundial. Portanto, sempre que possível, nós vamos procurar endividar o país nas melhores condições possíveis. E, tanto quer com os eurobonds, quer com o FMI, quer com o Banco Mundial, quer com outros credores internacionais que ganharam confiança na capacidade de Angola pagar, de honrar os seus compromissos, só aceitaremos, portanto, créditos nas condições que sejam do nosso interesse. You mentioned that that you would not accept, the same loan terms now that Angola accepted in the past. Is that part of the reason why you have been pivoting toward the U.S. and to the West, because you believe that Angola can get a better deal doing that? Não. Nós procuramos, a resposta está dada. Eu disse há bocado que
procuramos negociar com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que são instituições financeiras internacionais e que dão alguma credibilidade, portanto, no fundo, sinalizam para os credores internacionais, de uma forma geral, de que este é um bom pagador. Portanto, Angola é um bom pagador, está a honrar com a sua palavra e é este o caminho que vamos seguir. Portanto, as instituições financeiras internacionais têm precisamente este papel de assinalar se aqueles tomadores de crédito são fiáveis ou não e, portanto, dizer aos credores, de uma forma geral, que podem ou não trabalhar com ele. Portanto, é isso que nós fizemos. The Americans have argued that the Lobito corridor, that one of the advantages for Angola is that it brings a more sustainable model of economic partnership than what you saw with China. And by that they mean that they're not leaving a lot of debt. They're stimulating investments from around the globe, other partners to come in and invest, and that they're employing Angolan workers, rather than bringing in their own workers. Do you agree with that assessment that of the advantages of a model like the Lobito corridor? Do you agree with that assessment? Sim, eu concordo sim que o desenvolvimento do corredor do Lobito vai atrair investidores internacionais importantes. Não é à toa que os Estados Unidos da América vão pôr dinheiro, portanto, já anunciados, são valores altos. Portanto, quem ganhou, não sei se sabe, que quem ganhou a concessão do corredor de Lobito é um consórcio de empresas europeias, todas elas europeias, mas logo a seguir os Estados Unidos da América, olhando para a importância deste projeto, estão a financiar esse mesmo consórcio, portanto estão a pôr dinheiro. E atrás dos Estados Unidos da América virão outros países, outros estados e outros investidores privados fazerem investimentos ao longo do corredor de Lobito. The actual concession to run the Lobito rail that went to the European consortium, as you said, but there was China had also bid on doing that. Some people will say that not going with China, the historic economic partner, and going with the European partners, and then also investing with the U.S. on the Lobito corridor, some say that that's a sign of Angola wanting to move away from China a little bit. Would that be an accurate assessment of Angola wanting to maybe turn away from China and turn to other partners? And if not, why is it that China did not, given the fact that they rebuilt the rail itself, why did China not get that concession to run it? Bom, deixa-me corrigir e dizer que o parceiro econômico histórico de Angola não é a China. O parceiro histórico de Angola, como dizia, são os países do Ocidente. Portanto, foram sempre os países do Ocidente. É verdade que temos parceria com a China, hoje também temos com a China, como todo mundo tem. Os Estados Unidos da América tem, a Europa tem, portanto, nós não estamos proibidos de ter também parceria com a China. Agora, a pergunta que me faz por que não é a China que ganhou a concessão? É como se quisesse dizer que devia ser a China ganhar. Não, devia ser aquele que ganhou. Foi um concurso público. Portanto, a China concorreu, o consórcio ocidental também concorreu e acabou por ganhar o consórcio ocidental. Poderia também ter acontecido o contrário. E se acontecesse o contrário, também iam me perguntar por que não ganhou o consórcio ocidental. É um concurso público. Portanto, isto são normas internacionais de negócios, da economia mundial, em que, para essas situações,
em que estão envolvidos milhões em causa, portanto, fazem-se concursos públicos e ganhou quem tinha a ganhar. You talked earlier in the interview, we were speaking about, despite maybe some of the history with the United States and who they supported during the Civil War, you can still move forward as economic partners. I'm curious, how challenging has it been for you to convince not just some of the Angolan people, but even some of your own comrades within MPLA who have this very historic allegiances to countries like China, to countries like Russia, to convince them to come along and, hey, let's go with the U.S., let's deepen it. Has that been difficult? And if so, how have you managed to get people to come along with it? Bom, o papel dos líderes é levar a tocha e indicar o caminho, indicar o rumo a seguir. Portanto, este é o papel dos líderes e devem assumir a responsabilidade pela decisão que tomam. E foi o que nós fizemos. Para além de que nós sempre tivemos, portanto, há bastante tempo que mantemos relações com os Estados Unidos da América. Portanto, o que aconteceu de lá para cá, desde o momento em que estabelecemos as relações diplomáticas com os Estados Unidos da América para cá, o que aconteceu é apenas uma maior aproximação e uma maior abertura de ambos os lados. Portanto, devemos ser sinceros em reconhecer que houve abertura dos dois lados. E a nossa missão foi indicar o caminho. Portanto, o caminho é este, sigam. É difícil? Bom, deixo aos outros julgarem se consideram difícil ou não. Eu não direi se foi difícil ou se não foi difícil. Só tenho a dizer é que está sendo possível. Portanto, os ganhos desta nossa posição vão se fazer sentir daqui a um tempo, estimo eu, que relativamente pequeno. But have you faced a lot of criticism here in the country for going toward the United States? Não havia razões para isso e por essa razão não senti. Mm-hmm. I want to go back to one thing that I asked you earlier. I wanted to make sure I was clear on that. When I was talking about America's argument for why the Lobito corridor is a good sustainable investment for Angola. My question is, do you agree with the assessment that this model of investment for Angola is a better model for Angola than how it's historically been done with China and with taking on loans and that sort of thing? Do you agree with that assessment? Por que sempre que fala dos Estados Unidos da América, logo a seguir tem que pôr a China no meio? Por que razão? Well, because America often talks about how we're bringing something different and that this is a different model than China. And even in the American government, they've passed laws that look at countering Chinese influence in Africa. So I'm wondering how you see it as a China nunca teve a concessão do corredor do Lobito. Se a China antes tivesse tido a concessão do corredor do Lobito, o seu raciocínio talvez fosse lógico. Mas não é lógico, desculpe dizer-lhe isso, porque a China nunca teve a concessão do corredor do Lobito. Portanto, daí eu interrogar-me por que razão é que põe sempre os dois na balança. US versus China ou China versus US. Portanto, o mais lógico seria comparar com o modelo anterior, e o modelo anterior não era com a China, o modelo anterior é que quem tinha, digamos, a gestão do caminho de ferro do Benguela era o Estado angolano. Portanto, compare com esse período em que o Estado angolano é que geriu o caminho de ferro de Benguela e agora que o corredor do Lobito vai ficar com a concessão de um consórcio europeu apoiado pelos Estados Unidos da América. But as a leader of a country, you have to manage these relationships, right? Because you know that these world superpowers, they're often fighting among each other, right? We obviously know that. So my question is more so about how you manage that as a leader. I live in South Africa,
And obviously, South Africa, President Ramaphosa has had to deal with that between Russia, US, and China and whatnot. And I'm sure you face the same thing. So I guess I'm more so trying to get insight into how you kind of approach that. Is it an approach where you see them all as equal partners and they just bring different things? How do you approach Olha, that? deixa-me dizer claramente que para nós isso é um não caso. É um não caso porque o mundo não é feito só de dois países. O mundo é constituído por centenas de países. E os países procuram ter relações políticas, diplomáticas, econômicas, com a grande maioria dos Estados existentes no mundo. E é o que Angola faz. Angola tem relações com a quase totalidade dos países do mundo, quase. Portanto, nós temos que continuar a manter essa nossa postura de manter relações com o maior número possível de países do mundo. Uns são gigantes, são grandes potências, outros não são, mas não podemos nos relacionar só com as grandes potências. Relacionamos-nos com todos, grandes e pequenos, ricos e pobres. Esta é a melhor política que se enquadra no espírito do multilateralismo, conceito que é defendido pelas Nações Unidas e que nós aprovamos por considerarmos que é o mais justo e é o que melhor vai ao encontro dos interesses da grande maioria dos povos do nosso planeta. O mundo é um verdadeiro arco-íris. O mundo não se limita a duas cores, preto e branco, e por esta razão nós não aceitamos o que às vezes se procura defender, que se você está com um, tem que estar contra o outro. Entre dois você tem que escolher ou um ou outro. Portanto, na política externa angolana isto é questionável. Da forma como está a colocar a questão, desde o início da entrevista, ou US ou China, como quem diz, escolha qual deles o melhor, eu acho que não é correto. Os Estados Unidos da América têm relações com a China. A gente vê com alguma regularidade, há bem pouco tempo, estiveram autoridades americanas na China. Amanhã mesmo, o presidente Joe Biden vai se encontrar com o presidente Xi Jinping. Então, qual é o vosso problema? O mundo não é feito de preto e de branco. Não é feito de Estados Unidos e China. Não, há muito mais para além dos Estados Unidos e China. But you're with all of these countries, right? I mean, you have to work with all of them. And it seems like they all have a lot of interest in Angola because of all that you all have to offer here. Nós estamos à procura de investimento privado estrangeiro. Todo investimento privado estrangeiro, em princípio, salvo raras exceções, é bem-vindo. And just last topic I want to ask you about is what's going on in the region politically in Southern Africa. We saw what happened with the ANC this year in South Africa's election, falling very far. We saw, I know, BDP in Botswana, not a liberation movement, but still a party that's been in power since independence, falling. Obviously, in Mozambique, they're going through a lot of turmoil right now. How would you assess the situation for the former liberation movements right now in Southern Africa in terms of the political popularity that you all are facing? And do you think that there is something that you all need to do as sort of these former liberation movements to really better be in touch with the people and what they want? Bom, eu devo dizer que movimentos, partidos políticos oriundos dos antigos movimentos de libertação, temos uns quantos aqui no continente, no geral, mas em particular aqui na África Austral, onde estão mais concentrados. Mas temos que
abordar essa questão caso a caso. Portanto, a única coisa que temos em comum é que todos nós, ou muitos de nós, viemos de antigos movimentos de libertação. Só que hoje já não somos movimentos de libertação. Tanto os movimentos de libertação ficaram lá para trás, morreram com as independências dos respectivos países. Daí para frente, somos partidos políticos que aceitamos as regras do jogo, concorremos para governar e ficamos, portanto, sujeitos ao escrutínio do povo e, consequentemente, dos eleitores, que votam em nós ou não. Bom, falou do caso concreto da África do Sul. O caso concreto da África do Sul, igual a ele, há muitos no mundo. A grande maioria dos partidos políticos europeus que concorrem para as eleições nunca chegam a 50% dos votos dos eleitores e governam. E nunca ninguém questiona a legitimidade desses mesmos governos. Nós podemos citar, se quiser, país por país. Quase todos os países europeus, os partidos que estão a governar, que elegeram presidente, que elegeram primeiros ministros, tiveram 30 e tal por cento, se chegaram a 40% dos votos dos eleitores já foi com muita sorte. E nunca preocupou a ninguém. E às vezes não entendemos por que razão é que os analistas ficam preocupados pelo facto de o ANC ter desta vez, nestas últimas eleições, ter tido um número de votos que lhe obrigou a ter de governar em coligação com outros partidos políticos. Isso acontece todos os dias. Agora mesmo na Alemanha, estamos a assistir que a coligação rompeu. Portanto, quando se constituiu aquela coligação, ninguém questionou a legitimidade daquelas eleições. Pelo facto do partido que hoje está a governar, ou pelo menos até ontem, não ter atingido 50% dos votos. Well, if I may say, I don't think anyone questioned the legitimacy. I think it was just shocking for a lot of people, the ANC included, to go from 58 and then go down to 40, because that is a party that freed South Africa from apartheid, and it's a party that has maintained popularity for so long. And what I hear when I talk to young people across this continent, and even some of the officials in some of these parties, the feeling is that, especially the young generation, maybe as liberation movements, we have not figured out how to connect with them, how to talk to their needs, you know, and maybe we're still talking about what we did in the past too much. And that's sort of the feedback that I've gotten, both from young people and from officials in some of these, in the ANC and other places. I'm curious what you think about that, whether you all do need to do more to really connect to the young generation and bring them along. Bom, os partidos não são forças estáticas, portanto estão em permanente movimento, em permanente adaptação às situações, a situação interna dos respectivos países, a própria conjuntura internacional. Portanto, em função de um conjunto de factos que vão acontecendo no mundo, nos respectivos países e no mundo, os partidos políticos são obrigados a irem fazendo reformas para se ajustarem ao ambiente interno e internacional que se vive. Sobretudo no mundo de hoje, em rápido crescimento e transformação, de alguma forma, sob a influência das tecnologias de informação e comunicação. Quem governa está em permanente pressão, sobretudo pela necessidade da oferta de serviços à população, água, energia, habitação, saúde, emprego. Portanto, tudo isso exerce uma forte pressão sobre quem está a governar e, na maioria dos casos, a capacidade de resposta está abaixo das necessidades.
mais aqui no nosso continente africano, onde o crescimento demográfico é muito mais rápido do que o crescimento do produto interno bruto. Portanto, a população cresce rapidamente, portanto, é preciso, de ano para ano, aumentam, assim de repente, a necessidade de mais escolas, mais hospitais, mais transporte público, mais habitação, mais emprego. Portanto, todos nós que estamos no poder enfrentamos esta situação, este grande desafio. E quando eu dizia que cada caso é um caso, bom, a capacidade de ir minimamente ao encontro das expectativas do cidadão também variam de país para país. And I'll leave you with one last thing because I think I've gone very long now. What's your vision for Angola? Where is Angola in 20 years, 30 years from now? I mean, you all obviously have great interest from around the world. The United States president coming here, China's continuing a historic relationship, Russia, you have Turkey, you have, the Gulf states. A lot of people are interested in Angola. You all have so much potential, so many things you're doing here that are dynamic and robust, and also a lot of challenges too. So 20 years, 30 years, what's the ultimate grand vision for what this country should be? Bom, eu vejo para Angola um futuro radiante. Um futuro radiante por existir potencial para desenvolvermos o nosso país, desde que continuemos a ter políticas corretas para termos um desenvolvimento sustentável de Angola. Precisamos de continuar a investir seriamente nas infraestruturas, portanto, isto é uma empreitada que não está terminada, portanto, precisamos de continuar a fazer mais estradas, mais quilómetros de estradas, caminhos de ferro, portos, aeroportos, infraestruturas escolares, sanitárias, portanto, hospitalares, apostar na educação, a todos os níveis, sobretudo no superior, mas eu vejo com bastante otimismo um futuro risonho para Angola. Nosso país é jovem, portanto, a juventude sempre jogou um papel importante em todas as fases da nossa vida e daqui para frente vai continuar a jogar. Portanto, o futuro de Angola será, daqui a 20 anos, vamos ver uma Angola bem melhor do que a que temos hoje. Anything else you would like to add that I have not asked? Não? Muito obrigado. Okay, good. Obrigado. Thank you very much. It's been a pleasure. Okay, thank you. Yeah.